Chegou a tag dos 50% do canal Comparando Livros. Para os novos que estão passeando aqui pelo YouTube Literário, a tag dos 50% é uma série de 15 perguntas que vai mostrar mais ou menos o panorama de nós leitores do primeiro semestre daquele ano. Aqui nesse canal eu já gravei essa tag dos 50% em anos anteriores, mas recentemente eu não tenho. Eu acho que desses 2 anos pra cá eu acabei não gravando essa tag, e esse ano eu resolvi gravar e eu já convido você a participar desse vídeo, tá? Vocês observem as perguntas aqui, fiquem à vontade para responder nos comentários, falar das melhores leituras, das leituras que vocês fizeram nesse primeiro semestre de 2023. As informações de referências da tag, a origem, estão todas no box de descrições desse vídeo no YouTube. E vamos embora começar com a primeira pergunta, que já é bombástica. Qual a melhor leitura que você fez nesse primeiro semestre? Pronto, se é pra dizer assim na lata, eu vou dizer: O Sonho e a Fúria de William Faulkner foi realmente a leitura avassaladora desse primeiro semestre, se transformou num dos meus livros preferidos da vida. Próxima pergunta, eu vou começar a bagunçar a tag, tá? A próxima leitura é a melhor continuação que você leu até agora. Bem, eu não li nenhuma continuação no primeiro semestre de 2023, então eu já vou bagunçar a pergunta, porque eu vou juntar essa pergunta com uma outra, que é a próxima pergunta número 3, que é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E, gente, eu não acompanho lançamentos, eu não acompanho essa coisa aí de publicações de editoras. Eu fico sabendo, às vezes, muito por aqui pelo YouTube e até pelo site da Amazon, tá? Então, eu não tenho propriamente dito esse acompanhamento de lançamentos, mas eu trouxe, por sorte, eu consegui uma pesquisa. Fiz uma pesquisa e eu trouxe uma série de livros. Eu acho que vai ser uma trilogia que eu cheguei a começar a ler, mas eu tava ainda lendo O Sonho e a Fúria e achei que a temática era parecida. O primeiro livro se chama Os Leões da Sicília. Essa série se chama A Saga da Família Floril. E eu cheguei a começar a ler, chega a estar aqui, ó. Mas eu dei uma parada porque Sagas Familiares estava muito parecido com O Sonho e a Fúria. Então eu dei um tempinho e eu tô com muita empolgação para ler agora nesse segundo semestre, tá? Então eu vou juntar as duas perguntas, porque a continuação foi lançamento no primeiro semestre. Eu acabei vendo no site da Amazon. A continuação desse primeiro livro se chama O Triunfo dos Leões e tá aqui também cheio das expectativas para eu fazer a leitura. A próxima pergunta, que é a pergunta número 4, é o livro mais aguardado do segundo semestre. Então já vai eu bagunçando a tag, dizendo assim: eu também não tenho nenhum livro que vai ser lançado no segundo semestre que eu tô aguardando ansiosamente. Mas o que eu vou fazer? Eu já vou dizer um pouco da última pergunta dessa tag, que são os livros que eu tô com mais vontade. Eu tô aguardando muito a leitura de alguns livros que eu tenho aqui em casa. Para essa categoria, eu vou escolher então As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, que eu tenho aqui há alguns anos. Eu tinha uma edição até pequenininha, com folhinhas muito finas, e eu me empolguei ainda mais. Eu tô ansiosa para ler depois que eu comprei a edição mais nova aqui desse clássico aí norte-americano. Então eu tô aguardando essa leitura. Próxima pergunta é a pergunta número 5, o livro que mais te decepcionou esse ano. Então é isso, né? A gente vai começar a falar mal de livro nesse canal. Gosto mais de falar bem. Mas sim, eu fiquei na dúvida de 2 livros que não foram leituras ruins, mas foram leituras que decepcionaram. Então eu escolhi um para não ficar influenciando negativamente vocês. Eu escolhi um para falar que foi Toda a Luz que Não Podemos Ver, de Anthony Doerr. Esse não foi um livro ruim, mas eu acho que o problema dele acabou sendo a minha ansiedade, né? Ele tem 2 personagens bem cativantes, mas o começo dele foi muito promissor. Quando chega logo no começo do livro, a gente já percebe uma coisa que vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer. O problema com ele, que eu acho que ele foi me decepcionando, é porque a coisa demorava de acontecer. E eu acho que a minha ansiedade não deu conta desse livro. Então ele ficou assim,
num quesito mais ou menos, né? Uma pena, porque esse livro, ele é muito popular, então eu recomendo vocês conhecerem se vocês gostam de histórias que se passam na Segunda Guerra Mundial. A pergunta número 6 é o livro que mais te surpreendeu esse ano. Como eu gosto de falar positivo dos livros, aí eu trouxe 3 livros com 3 surpresas bem diferentes que marcaram esse primeiro semestre. E o primeiro livro apareceu no vlog de leitura 24 horas, vocês já assistiram? Biblioteca da Meia-Noite de Matt Haig. Ele me surpreendeu. Ele foi uma surpresa diferente, porque assim, eu já sabia mais ou menos a temática da história, o tema do sentido da vida. Eu comecei a leitura já tendo ali o enredo, gostei muito, achei o começo bem interessante, fala de escolhas, depressão. Aí, o que acontece é que quando foi chegando no meio, eu comecei a me decepcionar, a achar, eu acho que esse livro não vai muito a lugar nenhum. A protagonista da história, ela não estava evoluindo, ela não estava nem evoluindo, nem em decadência, nada, né? Parece que estava rodando em círculos. Então eu estava com a sensação que não ia dar tão certo assim como eu esperava. Mas aí foi chegando pro final, senhoras, senhores, a surpresa que esse livro me tocou de uma forma que é até difícil explicar. Eu acho que o escritor, quando eu fechei o livro, que eu terminei, eu digo, realmente, eu acho que o escritor conseguiu me emocionar, sabe? Eu chorei no final. Esse livro tem mensagens belíssimas, e então fica como a primeira surpresa. A segunda surpresa é um livro que é pouco, que eu vejo pouco aqui no que eu mais assisto na internet, que é o YouTube, tá? Eu vejo poucos comentários sobre ele, e realmente esse livro foi um livro esquecido. A história dele entra na história desses autores e dessas retomadas que estão acontecendo muito com escritores nossos brasileiros, escritoras e escritores. E a gente esteve aqui também com William Melvin Kelly, que foi tão elogiado na época que publicou Um Tambor Diferente. Foi lançado aqui pela editora Todavia. Gente, procurem esse livro para quem gosta da temática do racismo. Eu estava ainda muito envolvida com o cenário do sul dos Estados Unidos depois da leitura de O Som e a Fúria, que se passa nesse cenário de segregação, essa questão econômica e política desse local do final do século XIX, começo do XX. William Kelly, ele vai pegar, a surpresa com esse livro é o panorama que ele escolheu abordar. Ele escolheu o elemento de uma espécie de ficção especulativa, de um elemento assim, e se isso acontecesse, como seria a reação dos brancos nessa sociedade? Gente, eu achei a surpresa no enredo desse livro, na forma como ele escolheu de tratar o assunto do racismo. A surpresa foi essa, eu achei fenomenal. Então procurem um pouco mais esse livro aqui, que foi uma ótima surpresa para mim, pode ser para você também. E a terceira surpresa, que assim, é o Tolstói com Felicidade Conjugal. Olha, o Tolstói e o Dostoiévski, né, nos escritores russos, meus preferidos, gosto também muito de Chekhov. Eles não teriam tanta como eles me surpreenderem. Mas o que aconteceu? A questão aqui, aliás, muito aqui no canal, que a gente conversa, é muito mais a experiência de leitura do que o próprio livro, né? Então, cada livro, ele vai ter um impacto diferente em cada leitor, porque nós somos diferentes. E os momentos que nós estamos lendo também pode variar. Eu posso ler um livro em um determinado momento da minha vida e essa história ter um impacto. Eu posso ler a mesma história em um outro momento, às vezes vai ter um outro impacto. O que acontece é que Felicidade Conjugal, eu já sabia mais ou menos que o tema era um relacionamento amoroso após o casamento. Já sabia mais ou menos do tema. Quando eu li esse livro, foi logo depois do Som e a Fúria, eu estava naquela espécie de ressaca literária que os leitores normalmente conhecem, que é quando a gente lê um livro tão avassalador que a ida para outro livro fica um pouco mais complicado, especialmente quando a gente lê um dos livros favoritos da vida, que foi o caso de O Som e a Fúria. O que aconteceu foi que eu fui por Felicidade Conjugal e o começo foi um pouco morno, por conta, eu acho, do efeito Som e a Fúria em mim, mas depois o livro só cresce.
ele só cresceu. A abordagem do Tolstói, no caso, depois do que é o amor, é um ensaio filosófico para o Tolstói do que é o amor, do que é a relação conjugal. Não é essa a surpresa. A surpresa que eu tive foi a percepção do olhar feminino nisso tudo para um escritor homem, tá? Então fica aqui mais uma surpresa de 2023. Me contem se vocês conhecem todos esses livros que eu for falando aqui na tag. Me contem se vocês já leram, se vocês têm curiosidade de ler. E eu já digo aqui no meio respondendo essa tag, que você considere deixar o like no vídeo, que ajuda. Dá uma olhada pra você ver se você tá inscrito no canal. Aí um aviso, tá? Eu tô respondendo a tag, mais falando do que foi a experiência do primeiro semestre, mas sobre esses livros eu sempre tô falando sobre eles nos vídeos de leituras, e alguns deles têm vídeos exclusivos, tá? Os links vão estar no box de descrições desse vídeo no YouTube. Vamos para a pergunta número 7, que é o novo autor favorito. Ele pode ter lançado um livro, então eu conheci esse autor no primeiro semestre. E eu conheci o Faulkner nesse primeiro semestre, se transformou assim no autor preferido. Eu já tinha outros livros dele aqui, porque eu já sabia que a chance de eu gostar era grande. Eu fiquei tão apaixonada que eu já comprei mais 2 livros dele. E é aquele autor que o encontro foi tão especial, e que eu acho que você também, leitora e leitor, já passou por isso, que você tem um primeiro contato tão avassalador que você depois fica procurando tudo que aquele escritor publicou para poder ler. Então aconteceu comigo com o Faulkner. A pergunta número 8 é a sua quedinha por personagem fictício mais recente. E já tem alguns anos que eu não tenho mais quedinha por personagem fictício. Quando eu comecei a ter o hábito de leitura, eu tinha alguns crushes, sim. Só que depois eu parei de pensar sobre isso e não tenho mais. Aí eu vou adaptar, vou bagunçar a tag, tá? Eu vou fazer uma adaptação pra gente responder. Eu vou falar de afetos, e vale a pena também, caso você não tenha tido uma quedinha por personagem, pensar nos afetos. Qual personagem lhe trouxe um vínculo de afeto muito profundo? E pra mim, as crianças de A Casa do Mar Cerúleo, de T.J. Klune, foram aquela relação de afeto por personagem que é difícil. A gente às vezes vai lendo. Eu gosto também muito de ler sobre teoria literária, apesar de eu não estudar a teoria literária. E aí às vezes a gente lê tantos livros, a gente vai racionalizando muito nossas leituras. Eu sou também favorável, na medida do possível, de permitir a emoção chegar. A pergunta número 9 é o personagem favorito mais recente. E aí eu trouxe, cadê? Sim, O Idiota, do Dostoiévski tá dentro das minhas leituras preferidas do primeiro semestre. Acredito que vai ser do ano, já tô dando spoiler do vídeo de melhores do ano. E a personagem, assim, o Príncipe Mishkin é o protagonista aqui. Ele é um personagem que a gente quer sempre. A gente, quando ele entra, a gente já tá com aquela expectativa. A outra personagem, que não tá tanto no protagonismo, mas eu acho que marca muitos leitores, é a Anastácia Filipovna. E eu vou colocar para responder essa tag Anastácia. Ela é uma personagem feminina muito intrigante. Ela tem umas camadas psicológicas, né, da história da vida dela, essa beleza, né, a carga que carrega a beleza, temas como autossabotagem. Então é aquela personagem que instiga a gente também a ficar pensando muito sobre ela, sobre as decisões que ela toma, a jornada dela na história. E fica também aqui para quem curte Dostoiévski, dá uma chance para O Idiota, que foi o meu Dostoiévski desse ano. Acho que ainda dá para ler mais Dostoiévski, mas excepcional essa leitura. Chegamos na pergunta número 10, que é o livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Algum desses livros que eu falei até agora me fizeram chorar, assim. Então, A Biblioteca da Meia-Noite, O Sonho e a Fúria, nossa, como eu chorei. Eu escolhi um pra falar aqui, pra gente variar, que também chorei, só que foi um choro diferente. Normalmente, às vezes, a emoção, a catarse do livro vai acontecer no final, né? Que a gente já viu aquela jornada dos personagens, aí chega no final, vem aquela emoção. Mas com esse livro, a catarse foi no meio. Tudo é Rio, de Carla Madeira, uma leitura
muito boa do primeiro semestre, interessante, polêmica. Então tem vídeo exclusivo de um vlog comentando esse livro aqui. E a família da Dalva é inesquecível, né? As grandes emoções que se deram no meio da história foi por conta da família da Dalva. Pergunta número 11, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Olha, no Vida de Metas do ano passado para esse ano, eu tava falando como que eu queria ler livros leves esse ano, livros pra cima. E eu vou mostrar 2 aqui que me deixaram muito assim com essa vibe positiva, tá? O primeiro, representando quadrinhos, é Suzette, de Fabian Tomei. Gente, convido vocês a conhecer esse quadrinho. Ele deixa a gente tão assim, solar, porque aqui a gente tem uma jornada bonita, uma jornada de retomar o passado e de vínculo entre uma avó e uma neta. Vínculos familiares positivos, normalmente eu não costumo encontrar tão facilmente assim na literatura. Então, essa amizade da neta com sua avó me tocou profundamente aqui no quadrinho de Fabian Tomei. O outro também tem drama, mas é um livro positivo de certa forma pelo protagonista. Eu vou deixar aqui Frederick Beckman com Um Homem Chamado Ove. Para quem leu A Casa do Macerúlio e gostou e pensou assim no personagem do Linus Baker, eu acho que tem a tendência muito forte de gostar do O Homem Chamado Ove, porque o Ove é um personagem também muito interessante. Ele é ranzinza, só ele faz as coisas certas, ele tá muito autocentrado, preso nele mesmo, mas a gente vai são personagens que vão se desdobrar para os afetos, e isso é muito legal, tá? Outro livro pra cima para deixar de dica para vocês. A pergunta número 12 é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2023. Então, do que eu consegui me lembrar, eu assisti a adaptação de O Sonho e a Fúria do Faulkner, só que eu não gostei muito, porque eu não gostei por um motivo que talvez vocês fiquem curiosos. É que eu achei muito fiel ao livro e eu acho que no audiovisual não funcionou. Eu assisti em casa, ele tem no streaming do Belas à la carte, tá? Agora, eu vou deixar aqui, porque no cinema eu não me lembro de ter assistido nada de adaptação, então eu vou falar de série. Eu vou responder essa tag pensando no audiovisual como um todo. E eu assisti nesse primeiro semestre, terminei, que eu comecei há 3 anos atrás e terminei esse ano, nesse primeiro semestre, a melhor série da minha vida, que é Succession. Succession é um primor. Se você não assistiu ainda, eu convido você a buscar informações para poder assistir. E Succession, ele não é uma adaptação, não é uma série de adaptação, mas ela tem uma referência muito forte no Rei Lear, do Shakespeare, que foi uma leitura que eu fiz nesse primeiro semestre. E amei a peça, assim como eu amo Succession. E Succession fica então no topo das minhas séries preferidas da vida, junto com Breaking Bad. Me conta se você assistiu essas séries e a primeira temporada de Westworld. A pergunta, eu tô no meio dos livros aqui. A pergunta número 13 é a sua resenha favorita desse primeiro semestre. Acho que é a resenha que a gente faz, né? Então, a resenha que eu fiz, que eu gostei mais nesse primeiro semestre, foi de Casas Vazias. Tem vídeo, né? É em vídeo. Eu não chamo muito de resenha, eu sempre faço vídeos comentando, conversando mais sobre os assuntos do livro do que propriamente uma resenha, eu acho, tá? Mas também pode ser até que eu esteja fazendo resenha e não saiba que eu tô fazendo. Essa resenha de Casas Vazias eu gosto muito porque me veio ali, antes de eu fazer o vídeo, o artigo da Folha de São Paulo falando sobre a visão da pobreza. E aí eu fiz uma reflexão junto com esse livro, que é até um ponto negativo do livro, apesar do livro ser muito bom. E a gente trabalhou como que a literatura retrata a pobreza também nesse Vida de Casas Vazias, tá? Então eu gostei bastante. Pergunta número 14, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E aí eu quero fazer uma reflexão aqui que eu venho fazendo nesse primeiro semestre, como o meu gosto estético dos livros se transformou. Esse ano eu completei 10 anos de hábito de leitura. Eu comemoro meu aniversário de hábito de leitura, que eu passei a ler um livro atrás do outro e não parei mais. E aí
eu fiquei pensando como que esse gosto estético mudou. Então, coisas que eu gostava antes, como capa dura, e era muito fundamental, assim, sobre o ponto de achar bonito esteticamente. A capa dura, letras coloridas, páginas coloridas, corte colorido, capas cheias de firula. Eu mudei muito esse gosto. E isso não chama mais a minha atenção em termos de beleza, como chamava antes. De uns anos pra cá, eu tenho ficado mais numa estética mais simples, com menos estímulos. Então eu vou trazer rapidamente, para não expandir muito o assunto. Esse é um assunto que eu quero trazer em outro vídeo também, sobre a parte estética dos livros. Eu trouxe duas editoras que eu vou deixar, eu gosto de várias, mas eu trouxe duas para realmente demonstrar o que eu tô falando. Então, do ponto de vista estético, o que eu percebi foi que eu passei a preferir, sob o ponto de vista da experiência de leitura propriamente dita, edições mais minimalistas, mas que tem uma certa beleza. Então eu trouxe a Penguin, que eu me peguei cada vez tendo mais livros da editora Penguin. Eu trouxe aqui, ainda não li a edição de Razão e Sensibilidade, mas eu trouxe aqui também para demonstrar. Eu li Uma Canção de Natal, acho que tem 2 anos, né? Então, assim, existe um padrão que me traz um conforto. Quando eu compro, eu já sei o que eu vou esperar. E são edições que me convidam a interagir com o texto, tá? Olha, e tem sempre arte na capa, do mesmo jeitinho, tá? Esse aqui é Pelos Olhos de Maisie. Eu trouxe também a outra editora, que também é o básico que eu tô precisando e que eu vejo, poxa, olha que coisa, não precisa muito para uma edição, não precisa deixar uma edição muito cara, não precisa. A durabilidade, eu trouxe aqui, por exemplo, a Intrínseca, que é outra que tem o que eu preciso, sabe? Eu já sei o que eu vou encontrar, eu já sei que vai ter o tamanho da letra confortável, eu sei que vai ter uma capa bem cuidada, vai ter uma durabilidade no papel. Eu trouxe outra edição aqui da Intrínseca para vocês verem, ó. Tem um trabalho muito bem cuidado, mas não precisa tantas firulas, tá? E vamos terminar a tag com a pergunta final, né? Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Olha, ainda bem que eu não preciso ler nada. A leitura que eu vou fazer no segundo semestre vai ser por desejo, por gosto. E aí, como eu falei no início, né? Eu disse que já falei nas respostas anteriores. Então a gente tem aqui As Vinhas da Ira, que estão assim nesse desejo de ler, né? A saga da família Floril, ok? Que eu já falei. E eu trouxe para acrescentar mais 2 para responder a pergunta 15, que são Lúcio Cardoso com Crônica da Casa Assassinada, que eu vou fazer só uma gestão, não sei se eu tô com muita vontade, mas vai ser Decadência Familiar também. Então tenho medo aí do confronto com o Sonho e a Fúria, mas com certeza, se não for esse segundo semestre, vai ser logo em 2024. E eu trouxe também, que eu tô com muita vontade, aguardando ansiosamente a hora que esse livro eu vou nele, que é Patinco de Mindy Lee. Acho que pronto, missão cumprida. Acho que fica aqui a tag dos 50%. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.